Bom, questão 17 afirma o seguinte: um senhor, pai de 2 filhos, deseja cobrar 2 terrenos, com áreas de mesma medida, um para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado e, embora não tenha um formato convencional, como se observa na figura B, essa daqui, ó, agradou ao filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno na forma retangular, como mostrado na figura A, isso daqui, ó, cujo comprimento seja 7 metros maior que a largura. Então você está vendo aqui, ó, a largura representada pela letra X, ó, e como o comprimento deve ser 7 metros maior do que a largura, né? Então ficou aqui a expressão x mais 7. Bom, o que a gente pode tirar até aqui desse enunciado? Ó? Que esses 2 terrenos, o A e o B, ó, eles têm a mesma medida, tá certo? O terreno B, né, agradou ao filho mais velho e esse outro terreno agradou ao filho mais novo. A pergunta é, ó, para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro da largura e do comprimento sejam respectivamente iguais a quanto? O objetivo é descobrir as medidas das dimensões do retângulo, certo? Da figura A. A pergunta que fica é: qual é a estratégia que a gente vai usar para poder obter, né, essa resposta? Como ele fala na questão, o enunciado, ele afirma que a medida da área da figura B e da figura A são iguais, não é isso? Então a gente pode tentar montar uma equação, certo? Mas para isso eu preciso descobrir a medida da área dessa figura B, certo? Mas aí fica aquela pergunta: sim, professor, mas essa figura não é nada convencional, ela não representa um quadrado, nem um trapézio, né? Nem um losango. Como é que eu vou então, qual fórmula eu devo usar para poder calcular a área dessa figura? Pois bem, galera, nem sempre vai ser assim objetivo, né? Vai ser simples calcular a área de uma determinada figura, tá certo? Nem toda figura vai ser aquela coisa bonitinha já determinada de qual fórmula você deve usar. Aqui, ó, é necessário que a gente desenvolva uma habilidade muito importante na geometria, que é a percepção. Você precisa agora aguçar a sua visão, certo? E perceber, ó, e enxergar que essa figura nada convencional, essa figura B, ela é a junção, ó, de 2 triângulos. Você traçar aqui, ó, ligar aqui esses 2 pontos, né, ó, esse aqui de cima com esse aqui de baixo, ó, você vai acabar formando o que? 2 triângulos retângulos, né? Ó. Deixa eu melhorar essa figura aqui, ó. Pronto, liguei esses 2 pontos, ó. Daí ficou agora mais claro, ficou perceptível que nós temos aí a junção de 2 triângulos retângulos. Tá vendo? Ou seja, apesar de eu não saber qual é, né? Como calcular, qual é a fórmula que eu devo usar para calcular a figura original, digamos assim, a figura inicial, mas aí eu percebo que essa figura inicial é a junção de 2 triângulos. E eu sei calcular a área de um triângulo. Nós sabemos fazer isso. Ok? Então a lição que fica aqui é a seguinte, ó. Às vezes vai ser necessário eu criar a oportunidade, certo? Mas para isso eu preciso aguçar aí a minha visão, a minha percepção geométrica, ok? Então nós temos aqui 2 triângulos, ó. Nesse triângulo maior você está vendo que a base, né, é 15 e a altura também é 15. E nesse triângulo menor, a base é 3. A base aqui, né, ó, é 3 e a altura dela, a altura dessa figura aqui, ó, é 21.
Então, a figura B, ó, a área da figura B vai ser a soma da área do triângulo 1 com a área do triângulo 2. Certo? Essa maior aqui eu vou chamar de T1. E esse triângulo menor eu vou chamar de T2. Tranquilo? Então aí nós temos o seguinte, para calcular a área do triângulo 1, o que é que nós devemos fazer? Sabemos que para calcular a área de um triângulo, você multiplica a base pela altura e divide o resultado por 2, não é isso? É o que está acontecendo aí, ó. Certo? Multipliquei aqui a base pela altura e o resultado irei dividir por 2. Então ficará 15 vezes 15, 225, dividido para 2, isso vai dar 112,5. Isso aqui é a área do triângulo 1, ok? A área do triângulo 2, olha só, a base 3 vezes a altura, que é 21, 3 vezes 21 vai dar 63, que dividido para 2 vai dar 31,5. Agora que eu tenho as medidas das duas áreas, ó, o que é que eu preciso fazer com elas? Eu devo somá-las para poder descobrir, ó, a área total da figura B. Então foi isso que eu acabei de apresentar aqui, ó. 112,5 mais 31,5, isso vai dar 144, ok? A medida da área da figura B é igual a 144 metros quadrados. Pois bem, agora que eu tenho a medida da figura B, para poder descobrir o valor de x aqui, ó, porque descobrindo o valor de x, né, ó, eu vou saber tanto a largura quanto o comprimento, né, a base aqui do retângulo que representa a figura A. Então o que é que eu posso fazer aqui, ó? Pronto, eu já sei que a medida da área da figura A é igual à medida da área da figura B. E eu sei que a medida da área da figura B, ó, é igual a 144. Olha aí que interessante, ó. O A e o B, ambas medem a área média, o que? 144. O que é que eu posso fazer aqui, ó? Como é que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes quem? Vezes a altura. Então eu posso multiplicar x mais 7 por x e igualar a quem? Igualar a 144. Olha que legal, ó. Vai ficar assim, ó. A área da figura A, que é 144, vai ser expresso por essa multiplicação aqui, ó. X, né, vezes x mais 7, tá certo? Aí você deve fazer o que? Deve usar a propriedade distributiva, né? Fazer aqui o chuveirinho, ó. X vezes x, x ao quadrado, x vezes 7, 7x. Então você terá, ó, 144 é igual a x ao quadrado mais 7x. Já dá para ter uma visão aqui, ó, que isso aqui vai se tornar o quê? Uma equação do segundo grau. Não é isso? Para isso, eu preciso pegar esse 144 e passar para o lado de cá com o sinal trocado. Vai ficar assim, ó. X ao quadrado mais 7x, ó, e o 144 que estava aqui somando, né, ó, passou para cá diminuindo. E aí eu montei uma equação do segundo grau. E para resolver uma equação de segundo grau, um dos caminhos, né, que você já deve saber, é usar quem? A fórmula de Bhaskara, tá certo? Para usar a fórmula de Bhaskara, eu preciso primeiro quem? Detectar os coeficientes, o A, o B e o C. Ó, essa é a fórmula de Bhaskara, né? Preciso calcular primeiro quem? Calcular o valor do delta para depois calcular o valor do x. Mas como eu falei agora há pouco, para calcular o delta, eu preciso saber quem são os coeficientes A, B e C. Quem são eles, né? Ó, o coeficiente A é aquele valor que está acompanhado do x ao quadrado. Então, apesar de não ter nada aqui, ó, fica subentendido que o número que está multiplicado por x ao quadrado é quem? É o 1. O B é aquele valor que está acompanhado do x, ó. No caso aqui é quem? O 7. E o C é o valor independente. No caso aqui é quem? Ó?
menos 144. Então agora eu sei quem é o A, quem é o B e quem é o C. Através deles eu vou substituir na fórmula do delta, ó, e eu terei o seguinte, que delta é igual a quem? Ó? 7 ao quadrado, 7 é o B, né? Menos 4 vezes 1, o 1 é o A, vezes o menos 144, que é o valor do C. Aqui é cálculo. Muito cuidado aí, certo? Com as manipulações aritméticas, obedecer as regrinhas, né? Primeiro, resolve, cuidado aí com o jogo de sinais, ó, certo? Então vai ficar como? Ó, 7 ao quadrado, 7 vezes 7 são 49. Aqui, ó, porque que deu 576? Eu fiz aqui o joguinho de sinais, ó, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. E em seguida multipliquei os três valores, ó, 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 144 dá 576, certo? E agora soma eles dois, ó. Somando 49 com 576, você vai obter 625, ok? Esse é o valor do delta. Como ele deu positivo, quer dizer que essa equação vai possuir duas raízes reais e distintas. Ok, agora que eu sei quem é o delta, vou atrás do x, usando essa segunda parte aqui da fórmula de Bhaskara. O que é que vai acontecer? No lugar do B, ó, vou substituir por quem? Por 7. No lugar do A, vou substituir por 1. E no lugar do delta, vou substituir por 625. Ficando assim, ó. Menos, né, da fórmula, o B, que é 7, mais ou menos raiz de 625, que é o valor do delta, tudo dividido por 2 vezes 1, ok? Então vou começar aqui, ó, pelo x1, vai ser menos 7 mais 25, que é a raiz quadrada de 625, dividido por 2, que é o resultado do 2 vezes 1, do slide anterior, certo? E o x2, ó, fica praticamente a mesma coisa do x1, a diferença é aqui, ó. Que aqui em cima é uma soma, né? E aqui embaixo é uma subtração. Beleza? Agora vamos atrás aqui das respostas de cada um. Do x1, ó, menos 7 mais 25, isso vai dar quanto? Vai dar 18. E 18 dividido para 2 vai dar 9. Em relação ao x2, ó, cuidado aqui, ó, menos 7 com menos 25. Sinais iguais, faz o que com eles dois? Ó? Soma e conserva o sinal. Então, 7 com 25 vai dar 32, né? Ó, conserva o sinal, então fica menos 32 dividido para 2, que dá quanto? Menos 16. Ah, professor, mas quer dizer que o valor do x vai ter dois valores? Mas aí, ó, diante do nosso contexto, a gente tem que entender que estamos procurando a medida de uma dimensão, né? Dimensões de um retângulo. Então a gente já sabe que uma dimensão geométrica não pode ser representada por um valor negativo. Por isso que você descarta o x2. Você não vai levar em consideração o menos 16. Tá certo? O único valor que nos interessa aqui vai ser quem? Vai ser o 9. Agora que eu sei aqui, ó, que o x2 foi descartado, e eu sei que vou trabalhar com o x1, né, o 9, dá para agora descobrir quem serão aqui o comprimento e a largura desse retângulo, desse terreno A. Ok? Ó, o x, né, a largura vai ser 9. E o comprimento, ó, 9 com 7 dá quanto? Dá 16. Tranquilo? Ó? Tenho aí que x é 9, a largura é 9 e x mais 7, né, o comprimento, é igual a 16. Aí o que é que ele quer da gente? Ó? A questão que é a largura e o comprimento, respectivamente. Então serão 9 e 16. Qual a opção que indica isso? Ó? É o item B, né? Ó? Item B nós temos os valores 9 e 16, respectivamente. Bem, em relação a essa questão, vocês perceberam que ela foi bem mais complexa, né? Exigiu
uma boa percepção espacial, exigiu que você trabalhasse com a fórmula de Bhaskara, trabalhasse aí com diversos cálculos. Então é uma questão para ter assim bastante cuidado, porque qualquer vacilozinho aí, né, qualquer equívoco você poderia errá-la, tá certo? Fica aí a reflexão.